Okay, go. Okay, go. Okay, go. Okay, go. Foi sempre uma intenção minha em teatro, levar o espectador a criar sua interpretação, criar buracos. Paulo César Bicalho, entre tantos adjetivos que poderia se aplicar a ele, o que eu mais gosto de aplicar é exatamente esse. Ele tem coragem. Ele é um grande inovador, é um pesquisador maravilhoso e tudo que ele faz tem essa marca de inovação, de vanguarda e tudo mais. Era muito forte, era uma cena assim de uma visceralidade e de um teatro que eu posso dizer de um teatro das pulsões. Paulo César é um artista que eu acho que condensa nele esses graus, esses lugares da loucura, do despojamento, da liberdade. E além de ser uma pessoa que eu acho assim, tem uma cabeça que fica pululando o tempo todo. Antes do Encontro Marcado, eu tinha feito O Filho Boi Coringa, do Brei Barbosa de Castro, né? E Dona Beija com Mário Prata, mas principalmente baseado em improvisações que a gente fazia, entende, sobre o tema. A preocupação minha na época era muito, entende, colocar em cena uma ficção, entende, que falasse do mineiro. Porque não havia, entende, a ficção da televisão, a ficção do cinema, entende, a mesma ficção do teatro era a respeito de outras pessoas, entende, e não era produção de mineiros. Isso, e você lembra que, na verdade, o Teatro Mineiro sempre colava um pouco no Teatro de Rio e São Paulo, né? É. Então, a nossa alternativa para renovação, né, era fazer um teatro focado em elementos locais, né, em mineiros. Uhum. Você já tinha uma tradição ali desde o J. D'Angelo, do teatro experimental, né, com o Minas Gerais. O Minas Gerais, que era incrível. Agora, a gente, o encontro marcado é a Minas moderna, né, a Minas pós-guerra, pós-Segunda Guerra Mundial. Os três personagens representavam o que a gente ficou na história da literatura brasileira como os Cavaleiros do Apocalipse, né? Sim. Otto Lara Rezende, Paulo Mendes Campos, Hélio Pellegrino e Fernando Sabino. Modernistas, né? Literatos modernistas e a Belo Horizonte, a capital. Um fato interessante no encontro marcado é a falta de reverência, entende, que tem os atores, entende, com a vida cotidiana, costumeira, entende, que existia em Belo Horizonte. O modo das pessoas se comportarem, o modo das pessoas se trajarem, o modo das pessoas pensarem a respeito desse assunto ou daquele. Para mim, e acho que para várias pessoas, o Teatro Mineiro vai até o Encontro Marcado, magnífico. Depois é uma outra leva, outras pessoas, outros diretores. A questão da sensualidade no seu trabalho, ou da sexualidade também. Você foi o diretor que fez o primeiro nu no Teatro Mineiro, em Noite dos Assassinos, com Maria Olívia. E com uma característica... Primeiro atropelado em cena, né? Esse aspecto do erótico. Do erótico, né? Eu acho que é alguma coisa, entende, provocante, que se usado, entende, para provocar o erótico do espectador, entende? Não erótico assim, no sentido da coisa, provocar o imaginário erótico, entende, do espectador e conversar com ele, entende, através desses rompimentos, entende, que a gente produz, entende, com a cultura tradicional,
Entende? A pessoa começa a perceber que mineiro não é tradicional coisa nenhuma. Isso é uma balela. E no Encontro Marcado também você falou que tinha, né? Não, Encontro Marcado foi muito engraçado, né? Pôde esse homem, o professor Leitosa, da Faculdade de Medicina, ter me escolhido para isso, e se eu me levantar ostensivamente, descompor o atrevido, para que todos os passageiros ouçam. Com licença. Porque é muito provocante, entende, para o mineiro, ultrapassar determinados limites, principalmente naquela época. Entende? Então, por exemplo, botar, entende, no trem, os dois amigos seus, entende, vestidos, entende, com um terno perfeito, só que o terno era transparente, a cueca era transparente, e os caras, a cena era botada muito na frente do teatro Francisco Nunes, né? Teatro do Chico. O trem só era dado pelo balanço. Só era dado pelo balanço dos atores. E eles sacudindo aquilo. O espectador da primeira fileira. Porque o mineiro, você acha que ele tem essa questão de muito tradicionalista, muito pudico, esse aspecto sempre, até hoje eu sinto isso em Minas, é uma coisa meio velada, né? E quando você escancara isso, meio que uma falta de respeito, né? Porque o Nelsinho também tinha isso. Como eles têm coragem? Mas veja que eu vejo. Então, por exemplo, eu vejo na minha vida. Entende? Eu vejo na minha vida. Entende? Minha vida de mineiro, o que que é? Entende? Eu, quando era criança, eu era tratado pelas minhas tias, elas me davam banho, passavam mão em mim, era delicioso. Então, há um lado, entende, sensual na vida do mineiro, que é escondida. E por isso entende? talvez seja mais excitante ainda. Muito né? mais do que qualquer outro estado. Se Minas Gerais começasse a contar as fantasias deles, entende? Nossa! O Paulo César é dado à improvisação, né? O processo de direção dele é muito interessante e muito profundo, se a gente for pensar que ele mexe mesmo na essência de cada um. Eu lembro muito bem dele falando, não, eu tenho que te desconstruir para a gente achar o que é a sua essência, coisas assim. Mas o elenco foi conduzido esse tempo todo num esquema meio louco. Assim, todo mundo enlouqueceu. E era a coisa mais interessante do mundo. Ele explorava muito o tema da sexualidade, né? Do que tinha de mais escondido dentro da mente de cada ator. Todas as nossos medos, nossas angústias, nossas alegrias, tudo entrou para dentro do espetáculo. Foi uma coisa muito interessante, eu acho que marcou época no teatro, como tudo o que o Paulo César faz. Agora, tem um aspecto interessante que eu acho também na montagem, é que a gente estava conseguindo se libertar, era um momento de transição política para a democracia, 82, que a gente estava se livrando daquela obrigação de fazer um teatro de resistência, um teatro político. Embora você nunca tenha feito um teatro político estrito senso. Pois é. Né? Não, mas sempre há esse tipo de preocupação. Mas a sua preocupação com a forma, eu acho muito mais revolucionária do que propriamente com os conteúdos. Mas veja bem, entende? Quando você se preocupa em exigir a participação da plateia, entende? O imaginário dele, quando você trabalha o espírito do revolucionário do personagem. Entende? Por exemplo, a liberdade que vocês tinham, entende? Para entende? Agir. Para criar. Para criar, subir em cima do viaduto de Santa Teresa, dizer poesias. Né? Então, essa liberdade para pensar a morte, essa liberdade para pensar o amor, essa liberdade para pensar, entende, as questões e também isso, entende, uma tentativa,
de compreender o espírito de uma época, entende? O espírito de uma época mostrado por um grupo revolucionário. Aqueles 4 ali estavam ligados, entende, ao que havia no mundo, entende, de produção intelectual e artística, sobretudo artística, entende, de mais significativa na época. Eu vivi um período no Brasil que foi período de rompimento. Uma ditadura militar tomou posse. E como eu sou muito ligado à percepção daquilo que está escondido, eu aprendi isso com o regime militar. Entende? Vinham aquelas pessoas, aqueles políticos, aqueles militares, entende? Com conversa fiada, afirmando Deus, afirmando estar do lado do povo, e fazendo o horror que eles faziam. Como eu vi e deixei de acreditar, entende? Essa ruptura, entende? Que eu percebia, profundamente refletiu-se dentro do meu trabalho. Eu não poderia nunca, entende, como eu gostaria, refletir sobre o que estava acontecendo. Eu era obrigado a usar elementos paralelos, entende, que tinham a ver com, mas mais ou menos por aí, na vizinhança. É muito difícil uma pessoa, uma sociedade que vive debaixo de uma ditadura militar, se livrar disso assim, com um dar de ombros. É como quando você sai de uma guerra. Entende? O horror, entende, continua com você. Ele permanece. Não há como se livrar. Me parece também que toda a montagem ela tinha uma direção cinematográfica. Uhum. Eram cenas curtas, cortes rápidos, cortes com luz. Quando não tinha jeito de fazer com luz, o próprio ator entrava e montava o cenário rapidinho, né? E era corte atrás de corte. E eu acho que um pouco da história do Paulo como diretor é de ter essa visão cinematográfica do espetáculo teatral. Não? Você concorda com isso? Sim. Sim, no sentido, assim, entende, de que no teatro você pode contar, entende, com o imaginário do espectador. Uhum. Por exemplo, mudança de cena. Você está conversando com o pai, lembra aquela cena? Você está conversando com o pai, você apenas se vira e começa uma outra cena. Entra uma outra pessoa, o pai está saindo para cá, uma outra pessoa chega, entende, e a peça continua. Os atores traziam para o palco, entende, os materiais, entende, como personagem, botava, sentava, aquela coisa toda, entende, e agindo, quer dizer, não havia muita interrupção, entende, e não havia também essa coisa de enganar o espectador nesses movimentos, mas de repente, Paulo César tem a coragem de ser o que é. Ele tem a coragem de fazer o que faz. E não tem medo também das circunstâncias, não tem medo dos usos e costumes. Ele encara. Tudo que se faz por aí de revolucionário, ele fez primeiro. Fez numa época em que não se costumava fazer. Ele teve peito de enfrentar e fazer, e colocar em cima do palco. O palco vazio, entende? E o ator em cima dele, entende? E o espicaçar o imaginário do espectador é muito
passivo demais, entende? O espectador ficar sentado aqui, vendo tudo pronto para ele. Não precisa pensar, não precisa fazer ligações. Fica ali, assim, na parte mais interna do espetáculo, que é a atuação do ator. Entende? A relação dele, entende, um com o outro, a relação dele com o ambiente, a relação dele com a vida dele, a relação do ator. Brincar com essa relação de uma forma que cria aqueles espaços vazios, de forma que o espectador é obrigado, entende, a contar a história, a inventar. A inventar a história. E acaba fazendo um espetáculo mais pessoal. A sua própria leitura. A sua própria leitura. Isso foi sempre uma intenção minha em teatro. Levar o espectador a criar sua interpretação junto com o ator. Entende? Criar buracos. Aí, rapaz, aqui no bar do seu Nelson não tem mistério, não. Você não pode dar bobeira. De vez em quando você passa um pano no balcão, que é pra não molhar o braço dos fregueses. E não deixa copo sujo juntar na pia. Lavar copo é a maior bobagem. Você tá falando com o doutor Nelson, maior lavador de copo da paróquia. Ó, a família do seu Nelsinho. A família do seu Nelsinho foi engraçado. Entende? Porque tinha essa preocupação, entende? De colocar o espírito do mineiro em cena, entende? Mas de uma outra forma, de uma forma não realista. Entende? Então era um mergulho na vida do ator. Vocês sofreram. Entende? Porque nós somos fundo, vocês, né? De 2 da tarde às 11 da noite, obrigando o cara a visitar, entende, os momentos mais incômodos da vida dele. Entende? Uma situação, entende, que ele sentia vergonha de si mesmo quando lembrava. E trazer isso em forma de ação física, né? Não, eu lembro muito você falando assim, mas qual o cheiro que você sentia naquele momento? Mas a pessoa que estava do seu lado, ela tinha que cor era a roupa dele, né? Que cor era a camisa da pessoa, os detalhes daquele momento. Traz isso de volta. Então, eu acho que isso era muito difícil, porque você lembra meio vagamente Pois é, aí você recordava com muita vivacidade. Você recordava com sentidos, né? Você via novamente a pessoa. Você ouvia a pessoa falando com você do jeito que ela falou. Ai, que horror! E isso te causava de novo aquela ira, ou aquele tesão, ou aquele desejo, né? Porque quando você conseguia ir de fato naquela recordação, aí aquilo te transformava fisicamente, vocalmente. Essa é uma ação, pronto, encontrou uma. Então, e aí pegava depois essas ações, um rol, né? Entende? Quebrava as ações e botava em outra situação. Então, por exemplo, o Gersino. O Gersino tinha um negócio, uma ligação com o Congado, com o movimento africano muito forte, né? O movimento negro e africano muito forte. Isso. E tinha uma coisa, por exemplo, de mantra que a mãe dele cantava, entende? E que ele, entende, costumava praticar, entende, nas sessões que ele fazia junto com os amigos. Então tinha aquela coisa de... Entende? Isso, entende, virou uma trepada. Lembra? É, claro. Ele em cima da Jeane, entende? Aí a Jeane saía debaixo dele, como se estivesse num sonho, e ele continuava, como se ele estivesse debaixo dele, ele continuava com o mantra.
o teatro era muito pequeno, a gente trabalhava em teatros muito íntimos, né? Aí eu vinha à frente, ajoelhava, pegava um pinto imaginário e fazia felácio na frente do espectador. Então havia uma brincadeira com o espectador, havia uma brincadeira com o ator. Nelsinho é Nelson Rodrigues. É Nelson Rodrigues. É o Nelson Rodrigues. E, a família do seu Nelsinho tem insônia. Tem insônia. Isso porque o Paulo tinha aquela coisa de quando a pessoa não dormia, ela tinha insônia, ela começava a entrar em processos, não é isso, Paulo? Em processos imaginários, ou meio que ficar fora da realidade. A pessoa que não dormia. Então a gente procurava também a realidade isso. ficava diferente, né? A realidade ficava transformada. Era percebida diferente, de uma forma diferente. Mas era um espírito dele, o espírito assim, de pegar a pessoa, entende, naquilo que ela tem de mais contundente, naquilo que ela... De virar o mais não quer esquecer, entende, não quer lembrar. Né? Tem uma coisa interessante que é provocativa. Quando a mãe vai se aproximando da filha e começa a abrir a roupa da filha e chegar mais perto dela, da intimidade da filha, daquilo que o espectador supõe que seja a filha. Oi, filha, meu Deus, eu não suporto isso. Como é que eu posso pensar uma coisa dessa? Então era um desafio, tanto para o ator, durante os ensaios, que é algo que eu entendo do Nelson Rodrigues, ele sempre se desafiou e sempre desafiou o espectador, quase como consequência do desafio que ele propunha para si mesmo, e ver essas coisas acontecerem nos personagens. Os personagens, ao invés de agirem daquela forma que as pessoas estão habituadas, ele de repente torna-se algo perigoso. É como se virasse uma barata, sabe? Algo parecido. Um susto, entende? Que ele tem de reconstruir. Eu acho que talvez esteja aí a relação do Nelson com o Nelson Rodrigues. Entende? O problema do tabu. Entende? Primeiro os atores enfrentavam os próprios tabus. Entende? Colocavam eles em ação. Entende? Não falava sobre eles, não conversava sobre eles, trazia eles vivamente, entende, para o seu corpo novamente. Entende? Uma coisa que era tabu, entende, que ele rompeu, entende, que ele mexeu nele, que ele foi atacado por ele, e ele, entende, sente isso no corpo. Então isso aí é trazido para a cena. E fazer intuitivamente, entende, não pela razão, não pela linguagem discursiva, de uma forma muito particular. Entende, que é só sua. O Paulo, assim, eu acho incrível, assim, a percepção fina que ele tem do outro. Ele tem uma visão das pessoas, né, dos atores, no caso, que ele entende perfeitamente, assim, como conduzir de uma maneira doce, delicada. Ele é um paizão, né? Então eu, pelo menos, me sentia muito à vontade com ele, né? De você, inclusive, se abrir de intimidade suas coisas, né? Assim, né? Ele te leva, você embarca junto com ele. Eu nunca tinha tido um contato com um trabalho de interpretação, é difícil explicar, mas assim, tão contundente, tão específico, tão orientador, eu falei assim, nossa, é possível eu fazer um trabalho, não é que simplesmente a partir de mim mesma, mas realmente para mim foi um salto, enquanto atriz. Né? Eu me descobri em vários outros lugares que eu não imaginava serem possíveis. Eu me lembro das coisas do passado com dificuldade. E não me vanglorio por essas coisas. Aconteceu naquele momento, porque tinha que acontecer. As pessoas falam assim, não, criativo,
eu lembro de você fazendo isso. Ah, caramba, naquela época. Mas naquela época havia pessoas, havia, entende, vários criadores ligados a nós, em arte, principalmente em teatro. Entende? Pode filmar, pode documentar, pode falar sobre. Entende? Enquanto ela não for encenada novamente, o público não terá de fato uma ideia dela. Teatro é a arte mais efêmera. The biz to make it bang. Yeah, we got God down, we got you. Every day thinking about how we get through. Everything I own is on IOU. But I'm here bringing y'all something new. You don't like the people, they don't like you. Then they're gonna set it off with the big boo. Son in the battle, it's a son and daughter.